Oi, gente! Hoje temos uma live incrível com o psiquiatra José Galute Neto. Oi, Galute! Tudo bom? Doutor Galute, José Galute Neto, médico psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do HC. Que mais aí? Quer que se apresenta um pouquinho pra gente? Tá bom. Eu acho que a gente pode deixar o doutor de lado, Tá né? ótimo. Eu sou pai de três crianças, acho que isso é muito importante. Muito. E basicamente eu trabalho no IPQ, no Instituto de Psiquiatria, e em consultório privado, atualmente. Estou bastante envolvido com o assunto pandemia e saúde mental, e estou aqui para compartilhar ideias e valores e um pouquinho do que eu sei a respeito. Tudo que a gente fala aqui, óbvio que tem todo o conhecimento, né, do Galute, mas tem muito também do que a gente acredita, com os valores que a gente acredita. Então, outra live, eu comentei algumas coisas que geram polêmicas às vezes. Então, é sempre legal falar que tem a nossa vivência, experiência e o que a gente acredita também, certo? E que é, obviamente, nem todo mundo concorda, então pode surgir esse tipo de questionamento e somos totalmente abertos aí, quem quiser comentar e contribuir ao debate, ok? Então, para a gente Perfeito. começar, um contexto aí, né? Essa pandemia, isolamento, confinamento que fez com que as relações entre os casais, mãe e pai com os filhos, né? Talvez aí ficassem muito mais intensas e tensas. Tudo isso, e mais o medo, as notícias, tem contribuído aí com uma piora na saúde mental, né? Tem tido um comprometimento maior, acho que nunca, pelo menos desde que eu falo e pesquiso e ouço sobre saúde mental, nunca esteve tão evidentes os problemas de saúde mental. Então, ansiedade, crises, né? Surtos de raiva, então a violência doméstica, abuso de álcool e drogas. Na tua experiência, na tua opinião, o que mais tem sido notado, tem estado exacerbado em relação à saúde mental, por conta aí desse novo cenário que a gente vive, Galute? Então, tudo isso, de fato, Aline, é muito novo. Nós estamos vivendo a primeira pandemia do nosso século, né? A grande pandemia no século passado foi mais ou menos há praticamente 100 anos aí. E o nosso modus vivendi, né? Toda a nossa liberdade de sair de casa de manhã, ir para o trabalho, almoçar com a família ou com os pares de trabalho, retornar, ir a uma academia, buscar levar filhos na escola. Então, toda essa liberdade do ir e vir, ela foi tolhida em função do comportamento necessário para a gente poder, de alguma maneira, como sociedade, ajudar a conter a expansão da pandemia. E é óbvio que isso tem impactos na saúde mental. Você tem uma gama de fatores, tá? O isolamento é um deles. Você tem muita gente com problemas de natureza financeira, porque o trabalho que produz não está podendo ser feito, executado, aberto, em função desse isolamento. Você tem gente passando muito mais tempo, né, com o cônjuge, com os filhos, do que normalmente passava, e obviamente isso traz mais atritos. Em paralelo a isso, é importante a gente ressaltar, a gente vive um momento no Brasil, em particular, muito específico, que é de polarização política muito grande. Nós estamos além da crise de saúde, vivenciando uma crise do sistema político, do sistema até democrático, talvez. E claro que isso agrega um nível de tensão, de ansiedade enorme. Então você tem uma conjuntura muito desfavorável para o bem-estar, vamos dizer assim, da saúde mental. Bom, na prática, as implicações disso, elas ainda estão sendo estudadas, tá?
Você tem vários grupos, o Instituto de Psiquiatria tem um grupo, inclusive do qual eu faço parte, que está estudando o impacto da pandemia nas pessoas, né? Mas você tem isso em várias partes do mundo acontecendo. Na Itália já estão chegando trabalhos prontos do impacto nas pessoas, na Espanha, nos Estados Unidos. Então, isso está acontecendo. A gente pode mais ou menos dividir em dois grandes grupos de impacto, tá? Os transtornos de ansiedade, então as pessoas vão ficar mais tensas, mais ansiosas, mais preocupadas, né? Muitas delas buscando notícias, né, sobre o que está acontecendo na pandemia, quantas pessoas morreram, hoje morreram 1.000, amanhã morreram 800, e aonde vai parar isso, né? E você tem um outro grande grupo que são os transtornos de humor, que é em função do desgaste crônico, porque não é que nós estamos há uma semana em quarentena ou isolamento, nós estamos há mais de 60 dias, né? Sim. Então a nossa resiliência ela vai caindo ao longo do tempo. E não é incomum para quem tem já alguma predisposição que a gente comece a ficar mais desanimado, mais desesperançoso, né? Eventualmente com pensamento do tipo, bom, e aí? O que vai ser da vida depois, né? Vai ter vida, que vida teremos depois, né? Então você tem esses grandes grupos. Em paralelo, e essas coisas andam juntas, você tem sim um abuso do consumo de substâncias, psicoativas e de álcool também em função do confinamento. Então, eu dividiria em três grandes grupos aí: transtornos de ansiedade, transtornos do humor, e aí em particular a depressão, e abuso de substâncias. Isso é o que a gente está vendo com mais frequência. Se a gente pegar um detalhe importante, a gente acaba esquecendo, né? Que a gente também trata daqueles que cuidam dos outros, né? Então, se a gente for pegar profissionais de saúde, a gente está vendo muito transtorno de estresse pós-traumático. Então, aqueles profissionais que estão na linha de frente, atendendo pacientes que morrem, e não morrem um, morrem 5, 8 durante um plantão de 12 horas, alguns desses colegas médicos e psicólogos, fisioterapeutas, TOs, têm desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático também. E isso não é resolvível, digamos, no contexto geral, a curto prazo, né? A gente vai ter possivelmente um reflexo de tudo que está acontecendo agora nos próximos anos, dá para se dizer, Galute, inclusive considerando a situação econômica, né? Que só está É, começando assim o estrago econômico, a realidade. Então a gente acho que cada vez mais a saúde mental vai ficar em pauta, né? vai. O que acontece é assim, nós estamos diante de uma pandemia causada por um vírus que até então era desconhecido. E a gente não sabe exatamente o impacto na saúde desse vírus, né? A gente está vendo agora o impacto, vamos dizer assim, agudo, pessoas morrendo. Mas muitas dessas pessoas vão ter sequelas pulmonares, neurológicas. A gente não sabe exatamente como é que se vão haver novas ondas de infecção, existe essa possibilidade, né? É claro que provavelmente quem se contaminar não vai se contaminar de novo, isso já está relativamente bem estudado, mas o número de pessoas contaminadas, apesar da grande mortalidade, ainda é relativamente baixo. Não sei se vocês viram, mas ontem saiu um estudo da Universidade de Pelotas, que inclusive foi divulgado no Jornal Nacional, mostrando que em São Paulo, na cidade de São Paulo, só 3% da população teve contato com o vírus. Então, assim, 97% das pessoas ainda não tiveram. Então, é possível que mais para frente, depois que a gente sair do isolamento, a gente possa ter que modificar o modo de vida Sim. para evitar novas contaminações. E esse modificar o modo de vida, né,
o modo de se relacionar, evitar aglomerações. Então, eu já fico pensando aqui em shows, jogos de Sim. futebol, grandes eventos que são eventos de lazer e são importantes para a saúde mental, eles vão ter que ser de alguma maneira repensados e reformulados. Então, nós estamos diante de uma situação que não vai se resolver agora, no curto prazo, nos próximos meses. Óbvio que a pandemia, nessa primeira onda, ela vai melhorar, isso é uma boa notícia, né? A gente vai passar por isso, nós vamos sofrer bastante, vamos perder muitas vidas, mas vamos passar. Mas a gente vai ter que se preparar, como nunca antes, para novas ondas, né? Talvez desse vírus e talvez de outros vírus, né? Aí você já entrou até numa questão, que era uma das próximas perguntas. As pessoas, por exemplo, o que você acha que as pessoas sofrem mais? Óbvio que é um contexto que vários os pontos, né? Mas eu tô aqui no interior, isolada com as minhas filhas, e eu vejo que há muita ansiedade de reabrir o comércio, de retomar minha vida, sabe? Eu acho que o macro às vezes não é considerado, né? Quando eu penso, eu vou voltar para São Paulo daqui 1 ou 2 semanas. E eu penso, quando que eu vou colocar as meninas de novo na escola? Não sei. As meninas não, uma, né? Que tem 3 meses. A Dil de novo na escola. Talvez só no ano que vem. As pessoas em geral ficam, eu tendo a não pensar nisso o tempo todo para eu não ficar ansiosa. Na sua visão, assim, se a gente pensar, vamos nos adaptar ao que temos hoje, é o melhor caminho, ou ficar pensando, porque muita gente fala, ah, não, mas daqui 2 semanas acaba o isolamento, como se fosse um marco. Depois que acabar o isolamento, as coisas voltam ao normal. Acho que não tem um normal a curto prazo, né? Pelo menos. Eu acho Ou é o que novo normal, né? é o novo normal. Eu acho que, primeiro, a gente tem uma tendência do ponto de vista psicológico, como muita gente não está vendo essas mortes ainda, né, não, ou não perdeu nenhum ente próximo ou parente, isso do ponto de vista psicológico fica muito distante das pessoas, e aí há uma tendência a negar o que está acontecendo. Ah, não está acontecendo aqui na minha cidade, só tem 1, 2 casos. O problema é que a progressão desse vírus, dessa epidemia, ela é exponencial. Então hoje nós temos 2, daqui a alguns dias temos 4, depois 8, depois 16, e de repente nós temos temos hoje aí 23, 24 mil mortos ou mais, se eu não estou enganado, no Brasil. Então, eu entendo que haja uma dificuldade de muita gente de compreender a gravidade do que nós estamos vivendo. E de fato é muito grave, sim. É muito grave. Eu acho que a melhor maneira de lidar com isso não é ficar pensando no médio e longo prazo nesse momento. Por quê? Porque a gente não conhece exatamente como as coisas vão acontecer, como o vírus vai se manifestar e regredir. A melhor saída, eu acho, a melhor alternativa é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Né? A gente não sabe se a gente vai conseguir voltar a pôr as crianças na escola, a gente não sabe se a gente vai ter um comércio funcionando como funcionava antes, ou se vai ter que ser readaptado. Tudo isso não está claro nem para os próprios gestores. A gente vê prefeitos das cidades, governadores batendo cabeça, mas não é porque eles são incompetentes, é porque ninguém sabe mesmo. E estão batendo cabeça no mundo inteiro. No mundo inteiro, a Suécia fez de um jeito, a Alemanha fez de outro. É óbvio que o atendimento na saúde para os pacientes doentes tem que ser algo universal, não tenho dúvida, mas como reabrir, qual vai ser a estratégia, tudo isso não está claro. Tudo isso está sendo aprendido e estudado no momento em que as coisas estão acontecendo. Então, não adianta a gente exigir também fórmulas prontas dos gestores, porque eles não têm essas fórmulas. Eles não têm. E a gente ficar, daqui a 2 semanas vai abrir, daqui a 2 semanas, o pico, o que eu mais escuto assim, o pico vai ser
tal dia. Isso não é o mais importante. Como se depois do pico a gente pudesse voltar a abrir tudo normal. A gente viu agora, a Coreia do Sul abriu de novo alguns comércios, abriu baladas, né, festas, e voltaram a ter casos, né? No Japão, a mesma coisa. Então, não vai acontecer da maneira como a gente gostaria, que é, bom, muito bem, passamos um pesadelo, ele terminou, agora vamos voltar à nossa vida normal, a rotina tradicional. Provavelmente não vai acontecer isso, tá? Sim. Até Então, porque um detalhe importante que não sei se as pessoas sabem, mas no Brasil, imagino que tenham pessoas de diferentes cidades assistindo, talvez estados, mas o Brasil, por ser um país continental, ele, ele não está vivenciando uma pandemia só. Cada região do país está num momento diferente da pandemia. A região norte está mais à frente. Já o sul tá super tranquilo, né? super, mas vai acontecer lá. Vai. Vai acontecer. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, bom, e aí, o que que a gente faz? Eu falei, olha, nós estamos jogando um jogo que já foi jogado, né? Se a gente Uhum. olhar para a Europa, a gente tem o privilégio de saber o que aconteceu lá e poder tomar algumas precauções que eles não tiveram chance de tomar. Mas parece que mesmo assim a gente demora para É. perceber a gravidade, né? Parece que tem uma situação meio de congelamento, sabe? Não é possível que isso vai acontecer. E a gente só cai em si mesmo a hora que a gente vê 1.000 pessoas morrendo por dia, né? Entendi. Que é um negócio absolutamente inimaginável, né? E deixa, eu tô olhando para baixo que eu tenho um caderninho aqui, tá, gente? Tranquilo, Então, só para não me tranquilo. perder. Então, você já falou, ó, o melhor é viver um dia de cada vez. Esse um dia de cada vez, né? Vamos pensar em algumas estratégias para quem está nos assistindo. E aproveitando, gente, se vocês puderem, coloquem de onde vocês são aqui nos comentários, que é bem legal. Que eu vi na última live, tinha gente de cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, então eu achei o máximo. Então, quem puder, digita aqui. É, um dia de cada vez, para acordar e tentar de estratégias que um psiquiatra aí pode nos ajudar, tá? Eu sei que não tem uma receita, mas que poderia ser para esse dia de cada vez ser mais leve, né? A gente fala muito das notícias. Quando eu cheguei em Bitinga, que é a cidade que eu tô, que tem 50 mil habitantes, meus pais moram aqui. Eu via noticiário todo dia. Eu saí de São Paulo chorando com uma filha de quase um mês. De um mês, ela tinha um mês, e a minha maior, meu marido ficou lá, e eu via o noticiário todos os dias. E eu fiquei, assim, muito mal. Eu liguei até meu irmão que tá assistindo, eu comecei a chorar, porque eu realmente fiquei com medo, por mais que a criança não seja a população mais vulnerável, eu falo, minha recém-nascida é a mais vulnerável, então para mim, né? Eu ficava, daí eu parei de ver noticiário, assim. Agora eu vejo uma vez ou outra. Eu tava muito tensa no começo, tô um pouco menos por algumas coisas que eu fui adotando. Mas se você puder dar de orientação, de dicas para quem tá nos assistindo, como viver um dia de cada vez de forma melhor nessa pandemia, quais seriam as dicas? Olha, eu acho que eu tenho 3 dicas que são bastante importantes. Essa questão da notícia, ela é fundamental. Se a gente parar para pensar, a gente é bombardeado por notícias hoje o tempo todo. Não é só na televisão, né? É no grupo de WhatsApp da família, que todo mundo manda um monte de notícias, desde as 8 da manhã até a 1 da manhã, né? É no Facebook, é no Twitter. O número de informações que a gente recebe é enorme. Existe uma quantidade de informações que nem sempre são verdadeiras, né? E eu estava lendo um estudo hoje que mostrou que a gente tende a repassar informações falsas, as famosas fake news, quando a gente está mais ansioso ou mais irritado. Então eu acho assim, às vezes menos é mais, tá? Menos é mais. Você precisa se informar? Claro. Veja um jornal, um telejornal no dia, ou leia o jornal do dia, mas você não precisa ficar o tempo todo plugado, obtendo informações
quase que full time sobre a pandemia. Isso não é saudável para ninguém, tá? Porque são sempre notícias ruins, notícias graves, notícias que envolvem mortes, notícias que envolvem colapso de saúde. Então, isso gera um nível de ansiedade enorme, enorme. Primeiro, então, reduzir a quantidade de notícias que a gente fica exposto a. Segundo, e aqui eu vou fazer uma meia-culpa, a minha esposa não está vendo a live, ela está aqui do lado, mas se ela me visse falando isso, ela ia me dizer, olha, ele está falando, mas ele não faz isso. A gente passa muito tempo preso a eletrônicos, Uhum. celular, computador, iPad. Isso toma um tempo da gente enorme, tá? E nem sempre é rede social, às vezes é fazendo outras coisas, tá? Uhum. E isto gera um desgaste, gera um estresse também. Eu acho que a gente deveria, nesse momento, aproveitando que a gente precisa e deve ficar em casa, privilegiar atividades com a família, tá? Então, para quem tem filhos, brincar mais com os filhos, né? E brincar com o filho não é dar o iPad para o filho e falar, filho, vai assistir o Bita, ou a Galinha Pintadinha, ou o que quer que seja, né? Mas é brincar de Lego, brincar de fazer uma pintura, uma colagem, conversar mais com os pares, né? E não adianta conversar sobre a pandemia, conversar sobre outras coisas, né? Uhum. E eu acho que a gente perdeu um pouquinho essa capacidade de conversar, de interagir, né? A gente interage muito bem no mundo virtual, mas no mundo real isso gera uma certa ansiedade, porque a gente tá fora de forma, vamos dizer assim. E É. terceiro, então, primeiro é reduzir a quantidade de notícias que a gente vê, reduzir a quantidade de eletrônicos, né? E terceiro, se possível, realizar algum tipo de atividade física, tá? A atividade física, e aí eu incluo também meditação, yoga, tai chi, qualquer outra atividade que envolva o corpo e a mente, no sentido da gente tentar reduzir o nível de ansiedade através do exercício ou através da meditação, tá? Tem vários trabalhos mostrando o impacto enorme de meditação, mindfulness e atividade física em redução de estresse, ansiedade e até sintomas depressivos. É óbvio que para os casos mais graves, a gente não faz só isso, mas como prevenção, como rotina, vamos dizer assim, é fundamental. Então, eu acho que, sem entrar em clichês e grandes estratégias mirabolantes, a gente fazer o feijão com arroz, que é conviver mais e melhor com quem está próximo da gente. E quando a gente fala, né? Você comentou do conversar, estar mais com a família. Eu também li notícias e assisti uma palestra, uma live com a Vera e a Canelli, muitos casais se separando. A Carmita do IPQ também falou muitas crises conjugais, né? E mães, eu vejo pelo Mãe-Star os depoimentos das mães pirando com as filhas e os filhos pelo excesso de coisas a se fazer. Eu falo que eu tô numa situação ultra privilegiada porque eu tô na casa dos meus pais, então eu tenho muita ajuda. Mas eu ouço as mães sozinhas, né? Tendo home office, as crianças, a casa, a comida, a roupa e etc. Então, às vezes, conseguir fazer tudo isso sozinho ou com pouca ajuda, eu acho que vai levando esse estresse. Você acredita que essa questão conjugal, ou essas crises, né, elas têm sido desencadeadas por esse confinamento e pela tensão? Ou como eu também já li em outros, fala assim, nada é novo, na verdade estava escondido e está tendo um momento de se ter essa explosão e essas crises entre os casais, justamente por estarem tão juntos quanto nunca estiveram, assim. Eu não acredito nessa última hipótese, tá? Eu acho que tem sim o impacto do confinamento. Tem um grupo de Harvard estudando isto, e está muito claro que a pandemia está sendo e será extremamente perversa com as mulheres, tá? Por quê?
porque a mulher moderna, ela é dinâmica. Ela trabalha, mas ela tem uma estrutura, o filho está na escola, ela tem o tempo para ela que basicamente se perdeu com essa pandemia. Então a mulher, a gente está vendo isso na prática, a mulher está ultra sobrecarregada, tá? As mulheres que têm filhos têm que dar conta dos filhos full time, né? Uhum. E você tem dois, você sabe o trabalho que isso dá. Aqui em casa a gente tem três. É um trabalho super desgastante. Não que não seja prazeroso, mas tem um desgaste. Não é só estar com os filhos estão tendo aula online, e muitas vezes o marido, por uma questão estrutural da nossa sociedade, saiu para trabalhar, porque a nossa sociedade ainda funciona assim, apesar de eu não concordar da maneira como funciona, e a mãe está lá, ela tem que assistir aula online, checar se o filho fez a lição, dar almoço, fazer o almoço, porque não tem mais alguém que ajude, se era, por exemplo, a mãe que ajudava, né, a avó não pode estar junto porque está isolada pela pandemia, se tinha uma funcionária que ajudava a cozinhar, não está vindo porque por conta da pandemia, aí ela tem que lavar roupa, passar roupa, preparar as crianças para dormir, e tem que trabalhar, porque ela também tem o trabalho dela. Então, assim, o estresse que a mulher está sendo submetida nesse momento, ao meu ver, é muito maior do que o estresse a que os homens estão sendo submetidos. Então, para mim está muito claro isso, e isto é um elemento, Aline, que a gente vai ter que repensar. Se de fato o nosso futuro no médio prazo for uma mudança da maneira como a gente vivia o modelo anterior, esse peso todo não vai poder ficar exclusivamente com as mulheres. Então eu acho que o estresse vem daí, porque isso gera um desgaste. Estou falando dos casais agora, né? Sim, sim. O homem, querendo ou não, a nossa geração, mesmo a gente sendo relativamente, eu, né, relativamente jovem, eu não sou tão jovem, a gente ainda foi criado no modelo antigo, né? Que tem a estrutura familiar ainda, o homem como um elemento principal, que é algo que vem cada vez mais se modificando e precisa se modificar. Uhum. Então, mas eu acho que nesse momento ativa a chavinha no homem de que, bom, eu vou sair para trabalhar e na pandemia minha esposa vai ficar. Só que assim, é, a saúde mental de quem saiu para trabalhar está muito melhor, porque ele está vendo pessoas, ele está interagindo, ele está. Às vezes eu chego em casa, minha esposa fala, olha, eu preciso ver um adulto. Entendeu? Eu preciso conversar com um adulto, Sim, porque eu passei o dia inteiro com com crianças certeza. e é desgastante, né? Agora, óbvio, é, há casos particulares onde casais não estão afinados e por estarem mais expostos vão ter problemas? Sim, mas na minha opinião o gatilho é a pandemia, não tenho dúvida, não tenho dúvida. E acho que a mulher está sofrendo demais com isso. Eu vou voltar, minha licença maternidade acaba final de junho. Aí eu vou ter meu home office, mais as duas. Eu já fico, né, tentando aos poucos organizando, assim. Eu falo, não dá para viver antes tanto, né? Planejar demais. Como a minha analista fala, planeja aqui, anota e esquece, né? Porque às vezes você fica aquilo e só vai te criando mais ansiedade. Eu acho que é importante organizar, tentar organizar, mas a hora que a realidade às vezes pode ser, em geral, é menos horripilante do que a gente imagina, diz a minha terapeuta. Mas eu imagino que vai ser tenso, porque eu ainda não, como eu disse, eu estou numa situação privilegiada, porque eu ainda estou em licença maternidade. Mas isso que você falou dessa sociedade machista, né, que a gente vive, muita conversa, eu falo muito com meu marido dessa divisão, né, que tem que ser igualitária, porque a mulher está trabalhando 40 horas com as mesmas responsabilidades. Eu acho que isso é uma pauta que a gente tem que ter sempre, para mudar, inclusive, a cabeça dos chefes, né,
dos nossos maridos, para que também haja esse incentivo, né? Para que se divida as coisas em casa. Talvez no mundo ideal, talvez a gente tenha que fazer o que a gente chama de treinamento parental, que é, Uhum, eu acredito que muitos homens não saibam fazer essas coisas. sim, Não é nem que eles não queiram ajudar, eles não sabem, eles não foram criados com instrumentos para conseguir ajudar, mas não quer dizer que eles não possam aprender. Então, claro. talvez a gente tenha que partir para um treinamento desses pais sobre como ajudar, né? Bom, como é que você pode fazer para ajudar? Como é que você vai colaborar? Como é que vamos dividir as tarefas? Quais são as Dividir tarefas essa. que você vai executar? E não pode ser uma coisa só no papel, tem que ser prática mesmo, né? O que eu Uhum, vejo hoje é que a gente tem, eu como homem, né? A gente tem muita dificuldade na prática de ajudar por não ter instrumental. Então, talvez um treinamento parental focado aí nos pais, né, nos homens, seja algo que mais para frente quem vai fazer esse treinamento, quem são os profissionais que vão treinar, enfim. Mas é um nicho a ser desenvolvido, sem dúvida. sim. E até a Vivian colocou aqui, né? Esse alinhamento que eu acho realmente muito importante. Então, sentar o homem e a mulher, quais são as minhas angústias, minhas expectativas, a minha dificuldade. Acho que talvez muitos maridos estão ficando em casa, né? Tem os da saúde, por exemplo, que continuam trabalhando, às vezes não continuam não enxergando essa realidade da mulher em casa. Mas muitos estão em casa agora. A gente brinca que tem muita gente vivendo puerpério agora, que tá todo mundo entendendo o que é ficar confinado com uma criança. É. Então, acho que isso talvez esperamos que surta um efeito aí de empatia, né? De Sim. vamos O que realmente não dividir as pode, coisas. o que não pode é o marido ficar em casa e parece que ele não tá, né? É, Porque tá de corpo presente, mas a alma tá em outro lugar porque ele não está colaborando com nada, né? Isso é exato. muito ruim, isso gera um desgaste, né? Porque Sim. fica claro que a sobrecarga está tudo em cima da mulher. Isso está sendo bastante estudado, discutido, tem vários Tá. grupos trabalhando e estudando essa questão para tentar encontrar alternativas que sejam de curto prazo, né? Você comentou também, né? Muitas crianças estão tendo aula em casa. A Gil tem 2 anos e 8. Ela até tem, mas eu tô ignorando o que ela tem, assim, porque é tão estressante. Porque eu coloco um tablet na frente dela, ela sabe certinho ir pro YouTube e achar Peppa, assim. Então, por exemplo, eu acho que é muito mais estressante do que tem, sei lá, me deixado tranquila por algumas horas para fazer qualquer outra coisa e ela focada. Como não há obrigatoriedade nessa idade da escola e também não vejo como uma coisa essencial no momento, eu estava super tranquila em relação a isso. Mas quando eu começo a pensar que talvez não tenhamos aula até 2021, né, presencial, sei lá, e penso nas mães que também com filhos mais velhos, que eu tenho muitas seguidoras do Menstar que escrevem que não estão nem aí. Eu não me importo perder o ano e eu também penso nisso, assim, em relação. Se eu tivesse uma adolescente prestes a prestar vestibular, eu prefiro muito mais essas questões de emocionais que sejam cuidadas do que se preparar para uma prova ou não ou ter a quantidade de horas para ser passar pelo terceiro ano, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas será que está na hora da gente pensar que talvez isso seja um novo normal? Assim, eu fiquei pensando nisso esses dias. Será que eu tenho que fazer um esforço a me adaptar a família a um homeschooling aí que eles falam, né? Essa é uma questão. De novo, a gente não estava preparado para isso. Então, você vê que muitas escolas e professores estão fazendo, mas estão fazendo de uma maneira que você vê que não tem método, não tem técnica. Eu nem sei te dizer qual é o resultado prático disso. O que eu estou dizendo? Uhum. Será que as crianças estão aprendendo de fato? Né? Você pega crianças numa faixa etária menor, menos de 8 anos, 10 anos, eu me questiono a capacidade que eles têm de ficar focado na frente de um Uhum. computador prestando atenção. Porque criança é interativa, ela aprende brincando, Sim. né?
E ninguém vai me dizer que a criança na frente do computador tá brincando e aprendendo, porque não tá, porque você tem que fazer ela ficar sentada X minutos, prestando atenção numa coisa que eventualmente não vai chamar a atenção dela. Não tem toda a espacialidade para chamar a atenção dela, né? Então, eu sou bastante cético nesse tipo de abordagem para crianças pequenas. Eu acho que talvez ela aprenda mais brincando com você aí. Eu não sei se você está em apartamento em casa, mas no quintal, aprendendo o nome das coisas, aprendendo o nome dos bichos, do que na frente de um computador. Para crianças mais velhas, muda um pouquinho de figura, né? Crianças que estão no ginásio, no colegial, muda de figura, né? Você tem aí já uma capacidade cognitiva diferente, então é bem provável que eles tenham uma capacidade maior de aprender usando o, o computador. Só para pontuar, tem um estudo muito bacana, que foi publicado mais ou menos um mês atrás, com adultos que fazem, adultos já formados, enfim, gente dos seus 30, 40 anos, que em vez de fazer, por exemplo, um curso presencial, optam por fazer o curso à distância, o ensino EAD. Você tem hoje vários sites, né? O Coursera, o EDX. Eu mesmo faço vários desses cursos por hobby, né? Uhum. Bom, a capacidade de rendimento a curva de aprendizado do curso à distância, ela é menor do que do curso presencial. Então se aprende menos, tá? Então, se isso acontece com adultos, com certeza isso vai acontecer com crianças. Eu acho que essa é uma questão em aberto. Eu não acho que o homeschooling está definido como algo que vai ser daqui para frente. Eu acho que a gente não tem uma resposta clara para isso ainda, tá? Aí eu quero crer que a gente vai arrumar uma forma de retomar no médio prazo, aí talvez 2021, atividades escolares presenciais, mas talvez com distanciamento, com alternância de salas. Então, na Áustria, eles estão fazendo isso. Uma semana vai sei lá, o primeiro colegial A, na outra semana vai o B, para não ter muita gente aglomerada ao mesmo tempo. E aí, na Uhum. semana que não vai, faz atividade online para fazer uma mesclagem aí. Mas e eu também, como você, meus filhos são um pouco mais velhos, eu tenho um de 8, um de 6, a pequenininha vai fazer 2, mas ainda não está na escola. Mas eu não ficaria tão preocupado agora em perder conteúdos, em perder. Eu me preocuparia mais em trabalhar o emocional no sentido de dar segurança para essa criança, porque eles também estão percebendo o que está acontecendo, eles estão ansiosos, eles falam. A minha filhinha de 2 anos fala coronavírus. Ela nem sabe o que é. Eu chego no trabalho, ela fala, e o coronavírus? Né? É. Então, é A óbvio. minha filha, falou também: vovô, vamos ver o jornal para ver se o coronavírus foi embora. Sim. O meu filho mais velho já me perguntou mais de uma vez se eu vou morrer, porque eu vou trabalhar no hospital. Então, assim, existe um sofrimento inerente que não é só nosso, é deles. E a gente Claro. precisa dar conta disso. Então, eu privilegiaria o desenvolvimento e amadurecimento emocional. E aí, há uma coisa que você falou no início que eu acho bárbara, que é valores, né? Do que exclusivamente o desenvolvimento intelectual. Cognitivamente, a criança vai se desenvolver se ela for estimulada. Ponto. Os conteúdos ela pode adquirir mais para frente, não tem problema nenhum. E é legal que você comentou desse estudo do EAD, os vídeos do Mãe-Star. Eu fui conversar com o pessoal lá do Sírio, eu trabalho no Sírio Libanês, né? Então, eu tenho o pessoal do ensino à distância. Eu fui pegar algumas dicas de vídeos. Eles falaram assim, o vídeo não pode ter mais de 7 minutos, que as pessoas não prestam atenção. Falei, gente, imagina a criança ficar 4 horas em Não frente fica. ao tablet, né? Totalmente. Então, realmente, é um desafio imenso prender a atenção do adulto com interesse no assunto. Imagina de uma criança Sim, que não. Enfim. sim. Galute, você acha que as pessoas, de forma geral, estão se transformando? Ou a gente ouve muito assim, né?
Nunca mais vai ser o mesmo. O país, o mundo não vai ser o mesmo. As pessoas parecem que estão mais dando valor às coisas mais simples, então tentando. Não sei se é só quem vê o copo meio cheio, né, que pensa isso, mas eu vi desses debates do UOL, que era sobre saúde mental, do Vacarelli, do Karnal, enfim, vários, e todos falaram. Tem a sensação também que não vai ser igual, né, porque depois de é, muito escancarada que a nossa desigualdade social implica em mortes, né, como a gente está vendo, que essa parte do valor muito ao dinheiro, ao poder, enfim, você não está indo pelo melhor caminho. Então, quando a gente pensa quem dá conta da grande parte hoje é o sistema público de saúde, não privado, por mais que acho que até teve num estudo que você participou, né? A ideia de ter filas únicas de leitos de UTI no país e não só considerar o SUS. Porque num momento desse completamente atípico, acho que é isso, né? É salvar vidas, mas ainda há muita gente, a gente vê os desvios na compra de equipamentos, gente querendo até nesses momentos sair ganhando. Então, acho que nem todo mundo se transforma. Não. Mas uma parte da população, você acha que isso tem mexido e você tem sentido que as pessoas podem começar a ter hábitos diferentes com vistas à simplicidade, a mais empatia ou coisas assim? Eu sempre sou otimista, tá? Então eu tento a ver o copo é, meio cheio em vez de meio vazio. Óbvio que vai ter gente que não vai mudar, e acho sim que a nossa sociedade, e a gente não percebeu, muita gente não percebeu isso, ela funciona atualmente na base do hedonismo, né? Que é o culto ao, ao material e ao desejo, né, em executar o desejo, né, e eu acho que a gente, na verdade, precisa repensar e rever. O que nós estamos nos deparando com uma situação que nos obriga à reflexão. E acho que é isso que os filósofos estão falando aí, enfim, o Karnal, o Cortella, né, nos obriga. Eu vejo esse movimento, eu tenho muitos colegas morando fora, médicos morando fora, até tem uma colega, a Marcinha, não sei se ela está no Canadá, mas eu já vi que ela está online aqui nos vendo, né? Eu vejo isso no mundo. O mundo está se mobilizando nesse sentido, sim, né? De ser uma sociedade que se ajuda mais, né? Não estou falando de viés político ou não, mas de olhar para o lado, de olhar para o próximo. E em vez de a gente só se pautar pelo prazer baseado no consumo, né? Se pautar pelo prazer baseado no altruísmo e ajudar o outro, que às vezes é muito mais prazeroso do que consumir, tá? Às vezes eu sento com a minha esposa, a gente discute, né? Eu olho, eu vejo, a gente faz uma festinha de aniversário, eu vejo a quantidade de brinquedos que os nossos filhos ganham, e eu me lembro da quantidade de brinquedos que eu tinha quando eu era criança. É inimaginável a diferença. É abissal, assim. E eu não acho que eles são mais felizes do que eu era quando eu era criança, com uma quantidade bem menor. Mas são valores que eles vão absorvendo sem a gente perceber. E eu acho que está errado. E acho que é o momento da gente pensar nisso, né? Eu acho que se a gente parar pra, eu não sei se vocês pararam para perceber, mas saindo menos de casa, a gente está consumindo bem menos, né? Consumindo menos coisas que a gente não precisaria consumir. Uhum. E, e não acho que é isso que está fazendo a gente estar mais estressado, ansioso. São outras questões, né? Mas a gente vai ter que parar para pensar, né? O nosso sistema, de maneira geral, é um sistema que não é igualitário, né? E a gente precisa parar para pensar nisso. Acho que sim, a gente vai melhorar como sociedade, algumas mais rápido do que outras, né? E eu vejo isso pela própria capacidade de responder à pandemia, né? Você pega a sociedade, por exemplo, europeia, que já passou por duas grandes guerras, por conflitos enormes, eles conseguiram se fechar, fazer o lockdown e reduzir a curva de maneira muito mais rápido do que as Américas,
Você olhar a curva, você olha as Américas e olha a Europa, são curvas completamente diferentes, né? O Brasil está tendo muita dificuldade, mesmo a gente sabendo que está em isolamento, muita gente não se isola, muita Uhum. gente sai, não precisando, né? Não precisando. Então, eu acho que é, nós vamos evoluir sim, mas cada sociedade é a sua velocidade, a sua maneira. É, esse dos presentes, né? Quando eu vim do interior, eu não trouxe muita coisa, pouquíssimos brinquedos, né, para as meninas. E achando que eu ia voltar em algumas semanas. Eu tô há 2 meses e uma semana aqui. Daí eu pedi emprestado um brinquedinho para uma amiga, que tem uma filha um pouco mais velha, para a Pietra mais nova brincar. E a minha mãe é a rainha dos brinquedos criativos para minha filha maior. E exatamente, a Dil não sente falta de nada, assim. Então, isso é muito legal, porque a fatura do cartão de crédito nunca esteve tão baixa. Então, e não tô sentindo falta de nada, né? As vacinas, por exemplo, que eu dava vacina na Dil no particular. Aqui em Bitinga não tenho. Fui no postinho com a Pietra nos 3 meses. Igual, É a que eu mesma falo assim, vacina, é a gente, mesma por que vacina, que em algum né? momento eu quis só dar no partido, sabe assim? Então, isso eu tenho sentido também. Então, E no bem-estar, pode falar. essas coisas vão fazer a gente parar e pensar, bom, o que que eu estava fazendo, né? Por que que eu É, estava fazendo? E a gente às vezes não para para pensar. A gente é, simplesmente vive no modo automático, que é acorda, trabalha, leva as crianças para a escola, volta, cuida, chega à noite, janta, estuda, trabalha. Acorda, trabalha. E a gente não para refletir, né? E às vezes é uma rotina onde algumas coisas não têm muito sentido dentro, uhum, né? uhum. Então é um momento de parar, de pensar, de refletir. Eu acho que leitura é algo que ajuda muito, então Uhum. e a gente também incentivar as crianças a lerem mais do que a ficar no computador ou no iPad. Desenho. Então, o que eu fiz, o que a gente fez aqui em casa foi substituir presentes nos aniversários por livro. Olha, em vez de dar presente, um brinquedo, dá um livro. Então, a gente montou uma biblioteca de livros infantis e, assim, esse tempo que você passa lendo com as crianças, a sua mãe fazendo um brinquedo criativo nessa faixa etária, eu acho que é muito mais importante do que ficar vendo a aula online da professora X ou Y da escola Z, entendeu? Sim, muito legal. A gente tem 7 minutos. Deixa eu ler um comentário. Se vocês quiserem, gente, deixa os comentários aqui. A Mari tá aqui, ó. Com saudade do pessoal do IPQ. Esther, tenho 52 anos, minha filha com 23, fica super preocupada e tensa quando preciso sair de casa, mesmo estando com luva descartável, álcool na bolsa e máscara. E aí? Acho que E, muita gente fica tensa, né? mas quem que fica? Ela quando sai ou a filha? Acho que a filha que fica tensa. Com A razão. filha fica tensa. Com razão. Na verdade, assim, a gente deve sair o mínimo possível e tomar todas essas precauções, manter a distância, usar a máscara, não ficar desnecessariamente tempo demais fora de casa. A gente precisa cumprir o isolamento como deve ser cumprido. Agora, ela está dizendo a filha que fica, né? Estou vendo aqui. Óbvio que mesmo tomando todas as precauções, existe algum risco? É pequeno, mas existe. Então é normal que algum grau de ansiedade exista, é natural, é esperado, né? Agora pintou uma pergunta aqui, quando vão surgir vacinas? Achei interessante. E aí? Quer que eu responda ou não? Por, por favor. Não sei, eu Então, não sei como tem alguns estudos, né? tem estudos, não vão. Tem dois problemas, tá? A vacina não é uma coisa que aparece da noite para o dia, e as vacinas que apareceram muito rápidas trouxeram problemas. Então, para a gente ter uma vacina segura, como todas as vacinas hoje que a gente tem são seguras, a gente precisa de ter calma
de ter paciência para aguardar os estudos. Os estudos são divididos em fases, né? Fase 1, 2 e 3, os trials clínicos, em animais, para avaliar segurança e eficácia, e depois em humanos. Isso provavelmente não vai acontecer antes do final do ano, começo do ano que vem. Espero estar errado, mas também não quero criar falsas expectativas aqui. Vai levar um tempo, né? E, de fato, a gente só vai controlar essa pandemia quando a gente tiver uma vacina. Eu acho que fica muito incerto, assim, que eu ouço que causa muita angústia, né? Principalmente quem está na população de risco. Então eu vou ficar isolado, né? Até surgir uma vacina. E aí? Essa É isso? é uma boa pergunta. Ah, se não isolado, à medida que você for retomar o contato social, você vai retomar ele de uma maneira totalmente diferente no sentido de estar precavido para não se contaminar. Então a gente vai lavar mais a mão, vai andar com álcool gel o tempo todo, vai andar de máscara, vai manter um distanciamento, por exemplo, quando for ao mercado, de 1 a 2 metros em relação à próxima pessoa. Mas, gente, não existe risco zero, né? Viver implica em risco, não tem como, né? É óbvio que a gente quer reduzir o risco ao máximo, mas se a gente quiser ter alguma atividade fora de casa, quando for possível, a gente vai, é, a gente vai correr algum risco. E não é só, eu acho que a gente está vendo no Brasil com uma pirâmide etária diferente da Europa, tem mais jovens, além dos idosos, que são sabidamente fator de risco, muitos jovens têm apresentado quadros graves e têm morrido também. Né? Hidroxicloroquina. Fugindo um Hidroxicloroquina. pouco do assunto, mas estamos no Covid ainda. Sua Muito opinião? bem. A minha opinião é que não existe evidência para o uso da hidroxicloroquina. Isso quer dizer o quê? A gente não sabe se funciona ou se não funciona. O que que a gente sabe? Que as pessoas que tomaram, o grupo que tomou, teve mais efeito adverso. Então, vamos resumir. No grupo que tomou, morreu mais gente do que no grupo que não tomou. Então, partindo do pressuposto que a gente não ministra remédios que sabidamente fazem mais mal do que bem, eu não recomendo o uso da hidroxicloroquina e acho que existe um equívoco grave do Ministério da Saúde em recomendar o uso da hidroxicloroquina, tá? Como a gente falou, né, da saúde mental e tem pessoas que precisam de ajuda e muita gente me escreve no Mandstar que não tem condições de pagar por terapia, eu quero deixar aqui e compartilhar com vocês. A gente tem vários serviços mapeados de atendimento psicológico gratuito nessa fase, pelo menos de pandemia. Então, tem serviços que quem consegue pagar, paga, e eles vão fazendo uma parte de atendimento social, tem outros da USP, do Hospital Universitário, tem no próprio HC, tem iniciativas de atendimento gratuito. Quem precisar e quiser, tem um grupo no Telegram do Mãe-Star, quem for mãe, ou tentante, ou gestante, quiser entrar no grupo, no perfil do Instagram tem um link, é só entrar no grupo, que lá eu compartilho essas informações sempre que eu vou atualizando. Mas quem quiser pontual, que não quer estar no grupo, me manda no privado que eu mando contato desses serviços também, para vocês que precisarem. A gente só tem 1 hora pelo Instagram. Galute, muito, muito obrigada. Eu falo que tem sido minhas terapias fazer lives com os profissionais da saúde mental, principalmente, que acho que a informação boa, né, é sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite, espero ter de alguma maneira minimamente colaborado e estou à Muito disposição bom. para Qualquer futuras dúvida que vocês conversas. quiserem, angústias, mandem que eu peço pro Galute aqui ajudar a gente a responder. Por A favor, Ju aí, a será um Carol. prazer. Boa noite e até a Boa noite a próxima. todos. Até. Tchau, pessoal.